Naquela época, César Augusto publicou um decreto convocando para um recenseamento todos os moradores das terras dominadas por seu império. E este foi o primeiro cadastramento da população de todo o Império Romano, quando Quirino era governador da Síria. E todos seguiam para as cidades onde haviam nascido, a fim de serem arrolados. Por isto, José também viajou da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi. E partiu com o propósito de alistar-se, juntamente com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. E enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, e envolveu-o com tiras de pano, e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Verso 7 novamente. A ele deu à luz o seu primogênito, envolveu-o como tiras de pano, e o colocou sobre uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar a Deus nesse instante. Pai, que a tua palavra possa vir de encontro aos nossos corações e especialmente às nossas necessidades, não só necessidades pessoais, mas de informação, de conhecimento, de edificação de fé. Que o Senhor possa, em o nome de Jesus Cristo, falar conosco de uma forma real, profunda e decisiva. É o que eu te peço em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Gente, muitas coisas se dizem sobre o Natal, e a gente, como igreja, procura não entrar muito em certos detalhes, porque é desnecessário, né? Muitas coisas se falam sobre como é que se deve comemorar, não se deve comemorar. Isso, a gente não entra nesses detalhes, porque há muitas visões e nenhuma delas são bem fundamentadas, para dizer a verdade. O importante do Natal é saber que Jesus Cristo, ele nasceu. Este foi o acontecimento mais marcante de toda a história. Não houve outro acontecimento na história que possa ter sido mais marcante do que o nascimento de Jesus. Sempre que a gente fala isso, que todos os anos a gente diz, o nascimento de Jesus não foi em dezembro, é uma data fictícia, possivelmente foi março, abril, alguma coisa por aí, segundo os estudiosos da época aqui, conforme dá as datas, os reinos, o nascimento de João Batista. Mas escolheu-se essa data como uma data que quase universalmente as pessoas comemoram o Natal, ou o nascimento de Jesus Cristo. O que ocorre é que essa data tornou-se uma data épica, no sentido de que parece ou tem que ser uma época de festa e de abastança, não é? As pessoas, elas não conseguem imaginar o Natal com sofrimento. Eles acham que o Natal deveria ser o banimento de todas as coisas. Escolheu-se uma data no ano em que todo mundo tem o dever de estar feliz. Não é isso? Todo mundo tem o dever de estar completo. E isso não é uma realidade, nunca foi na nossa vida, não é. A gente procura investir nessa época, você procura reunir a família, você procura comprar bons alimentos, você procura reservar finanças e dar um presente que você gostaria de dar para uma pessoa querida. Mas, na verdade, Jesus Cristo, ele não quer ser o Deus de um dia. Ele quer ser o supridor da nossa vida para todos os dias da nossa vida. E Ele tem nos presenteado, nos abençoado em todos os dias da nossa vida. Essa sensação emprestada a essa época, de que tem que ser a época perfeita, o Natal perfeito, com luzinhas acesas, com locais perfeitos, com a árvore de Natal montada, com os presentes embaixo, assim, de preferência, que não sejam aqueles papéis feios, né? Mas que sejam sacolas de marcas, né? Embaixo assim, guardando ali presentes, não é verdade? Antigamente eu me lembro que a gente ganhava um balduco, a pessoa ficava feliz, né? Agora o pessoal quer Copenhagen, quer não sei o que lá, né? Lindt, quer
um Toffer. Eu estava vendo alguém pagando quase R$200 no panetone. Eu falei, gente, isso não é um panetone, isso é uma entrada para uma casa. Dá para quase comprar. Não é? Mas é esta coisa toda, quer dizer, a gente vai tirando ou vai desviando o foco de uma coisa e vai criando uma coisa imaginária e não possível. Como é que foi o primeiro Natal? Que marcas ele trouxe? Você já parou para ler o texto e para pensar nos detalhes? Porque o que deveria valer na vida é a matriz, é o nascimento da coisa. E o primeiro Natal, ele não foi marcado por acontecimentos extremamente festivos. Muito pelo contrário. A gente não sabe fazer as contas certinhas, mas possivelmente, por exemplo, Maria recebe a notícia de que está grávida, ela tem de 13 para no máximo 15 anos de idade. Muito novinha, não é verdade? E então ela desce para ficar com a sua parenta, a Isabel, e o Zacarias, o qual tinha mulher estéril, e ela ficou grávida, e por ele não acreditar, ele ficou mudo até a criança nascer. Mas ela foi ficar 3 meses perto de alguém que estava vivendo um milagre para que aquilo fortalecesse seu coração. E é interessante você ler esse texto, do capítulo anterior, quando ela chega lá, a Isabel já recebe a Maria, dizendo, bendito é o fruto do teu ventre. Que bênção é essa que você está gerando? Ela já chega profetizando para Maria, porque Maria estava solitária naquela escolha dela. Naquela posição dela, naquela situação de encontrar-se grávida. Então, ela fica pelo menos uns 3 meses com Isabel. Quando ela vai falar para José que ela está grávida do Espírito Santo, ela está no 3º mês, talvez quase 4º mês de gravidez. Já pensou? Você vai falar para o homem que você está grávida de um ser chamado Espírito Santo? Irmãos, por mais crentes que a gente seja, não dá para acreditar. Ou dá? Você creria? Se você tivesse uma noiva fiel, maravilhosa, nunca deitou-se com ela, pelo contrário, você mora longe, e agora você chega para ela e diz, escuta, ela chega para você já de barriga, diz, escuta, o Espírito Santo me visitou e eu estou grávida. Seria muito difícil, né? Acho que não teria ser humano. O José, por mais justo que fosse, diz a Bíblia, ele não quis, ele pensou, ponderou, e ele falou, eu preciso fazer de 2 uma coisa que legalmente ele podia fazer, ou que Deuteronômio falava, de declarar impura, e ela então seria apedrejada em praça pública, ou o que ele poderia fazer era divorciar-se dela, porque embora fosse somente noivo, o noivado tinha um peso até maior do que o casamento, dependendo da interpretação que você desse. Não era possível sair do noivado. O noivado já era um casamento. Só precisava de uma coisa, ele pegava ela quando quisesse e levava ela para casa dele. Quando ele a levasse para casa dele, o casamento estava consumado. Com festa, sem festa, é claro que era o costume da festa de 7 dias. Então, essa menina, eu quero que você imagine o coração dela, para você entender mais o seu coração, o nosso coração e o nosso tempo hoje. Essa menina é uma menina jovem demais para enfrentar o que ela está enfrentando. 13, 14, 15 anos de idade. Naquela época, enfrentar uma gravidez sem o pai, carnalmente falando à frente, que sai da sua casa para ir ser consolada por uma tia, fica distante de tudo, quer dizer, não resolve aquilo por algum tempo. Imagina o que passa, embora todas as coisas se levantam para ajudá-la, todas as vozes divinas se levantam para ajudá-la, mesmo assim, era um momento extremamente complicado. Você concorda ou não concorda? Era um momento complicado para Maria. Então, o primeiro Natal, ele se dá dentro desse ambiente imperfeito. Ele não se dá dentro de um ambiente perfeito como o nosso. E eu poderia dizer aqui com você algumas lições ou algumas coisas que a gente aprende com Maria, ou que aprende com o primeiro Natal, porque isso pode ser útil para desmistificar ou para destituir certas bobagens que a gente tem dentro do nosso coração. Ou seja, eu ouço das pessoas assim, eu nunca passei um Natal como este. Ué,
Não existe isso. Você já passou tantos dias maravilhosos durante esse ano, não é verdade? E teve tantos outros que não foram. Na vida, tantos dias maravilhosos e tantos outros que não foram. Então não associe o Natal a uma perfeição de vida. O Natal você pode associar ao nascimento daquele que veio trazer bênção e perfeição de santificação para a sua vida, isso sim. Mas uma das lições que a gente aprende com o primeiro Natal é esta: é que era um momento de muitas incertezas e conflitos. Diga, só para gravar no seu coração, diga: o primeiro Natal foi marcado como um momento de muitas incertezas e conflitos. Ou não foi assim? O que você acha que passou pela cabeça daquela menina? Quando lhe é anunciado que ela vai ser mãe de Jesus, em vez de ela ficar extremamente feliz, você vai ver no texto que ela fica perturbada. E ela faz uma pergunta: como será isto? Porque depois do fato acontecido, fica mais fácil para a gente olhar de trás para o começo. Mas lá no começo fica difícil, irmão, você olhar daqui para frente. Muitas incertezas estavam diante dela. Uma adolescente, uma mulher que estava para começar a sua vida. O que é que o seu noivo pensaria? Olha quanta incerteza. Será que ele vai me entregar aos homens? Será que ele vai aceitar o filho? Será que eu vou criar essa criança sozinha? Como é que aqui na nossa época em que uma mulher como eu, se tiver um filho sozinha, mesmo que ele faça o que ele fez, por exemplo, que ele queria abandoná-la de madrugada, assim a culpa ficaria sobre ele. Seria um divórcio. Por isso que ele projetava, antes dos anjos lhes falar, ele projetava deixá-la em silêncio, porque assim a culpa cairia sobre ele. Seria um divórcio. Olha só, ele consumou o casamento e deixou a noiva. Ele ficaria de mal visto. Era justo, ele não queria que ela perdesse a vida. Então, imagina as incertezas, os conflitos do coração dessa menina. O primeiro Natal é marcado por conflitos e por incertezas, por uma forma de olhar o futuro e não saber aonde vai ser, aonde eu vou morar, com quem eu vou morar, eu vou ter dinheiro para cuidar desta criança. E sabe, e talvez hoje eu e você, de alguma forma, num momento como este, a gente não tem tantas certezas. E você vê que essa é uma época em que as pessoas procuram ter certezas. Elas procuram ter certezas. Como é que vai ser o ano que vem? A gente começa a perguntar, não é verdade? Será que vai ser um ano melhor que esse? São perguntas que surgem e que elas nunca tiveram e nunca terão respostas. Eu procuro em Deus e na palavra de Deus, que diz que o justo, ele vai caminhando de glória em glória, de vitória em vitória. Não importa o que aconteceu ontem, o que a palavra de Deus nos diz a respeito do futuro é de que Deus está no controle e direção da nossa vida, de que amanhã será melhor do que hoje. Mas são perguntas que ainda surgem. Não é mais tão comum, mas era comum para mim. Chega nessa época do ano, os shoppings, eles recebiam. Aqui em Piracicaba recebeu algumas vezes, algumas pessoas podem se lembrar, algumas tendas, alguns pais santos, mas vinha com outro nome, quer dizer, mais bem vestido, mais coisado. Ali jogava os búzios, para quê? Justamente para ajudar as pessoas a preverem o seu futuro. Todo mundo gostaria de saber como é que vai ser o seu futuro. Não sei quantos lembram de um filme chamado Kiki, eu acho que chamava, que era um controle que o cara apertava e tudo que ele desejava acontecia. Só que não acontecia só com perfeição, né? Acontecia com imperfeições também. Sabe, Deus, ele nos ajuda muito com este fato da gente não poder conhecer o futuro. Primeiro, porque a gente não vai ter o poder de mudar muitas coisas. Segundo, porque a gente não vai se agonizar com outras. Terceiro, porque a gente não vai atrapalhar Deus, porque se a gente soubesse, a gente queria dar uma mãozinha. Mas havia uma incerteza no coração dela. Como é que vai ser isso? Talvez hoje o seu coração, preste atenção em mim, está com uma série de incertezas em relação ao futuro. Como é que vai ser a minha vida financeira, profissional? Será que uma porta vai se abrir? Será que alguém vai me ajudar? Será que eu vou conseguir pagar isso que eu comprei? Será que eu vou conseguir comprar isso que eu idealizei? Será que eu vou conseguir um trabalho melhor? Será que eu vou ser feliz? Que é uma das preocupações que mais a gente tem. Será que eu vou ser feliz? Né? Será que eu vou ser feliz? Eu vejo que quando a gente quer começar alguma coisa, a gente gostaria de certezas. Uma pessoa que vai começar um negócio, ela quer a certeza de que vai dar
Ela fala, vai dar certo, em nome de Jesus. Uma pessoa que vai casar, ela quer ter a certeza de que o casamento vai dar certo. Ninguém começa uma coisa para dar errado. A gente sempre começa para dar certo. Mas você não tem o atestado e a certeza em mão de que vai dar certo. Mas nós podemos carregar no nosso coração a fé em Deus, em nome de Jesus Cristo, de que a graça de Deus é sobre mim e é sobre você. Talvez a pergunta que Maria fez possa ser uma pergunta que você faz também. Como será isto? Como será o amanhã? Dizia o poeta. Responda quem puder. Só Deus pode responder. E Deus preserva para si a resposta. Ele diz, o futuro pertence a mim. O futuro está nas minhas mãos. E eu cuido de você. E ele diz o nosso futuro lá em Apocalipse. E eles o venceram pelo poder do sangue do Cordeiro, pela palavra da testemunha e pelas vestes brancas que eles vestiam. Então, é preciso acreditar na condução de Deus para minha e para a sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que aqui hoje, e não aqui hoje em casa, pessoas que eu visito, que são parte dessa congregação, estão vivendo uma série de incertezas. Nós temos aqui uma família maravilhosa, a dona Vanessa, que está com seu esposo, por exemplo, acabou de fazer uma cirurgia. Estive com ele já ontem, outros dias. Ele sempre tão feliz, está lá, agonizante, um pouco triste, abatido na cama do hospital. É um momento de incertezas. As perguntas são feitas aos médicos, mas o médico dá. O que eu quero dizer é que tem muitas pessoas que estão vivendo um momento de incerteza. Mas uma coisa é certa, em nome de Jesus Cristo. Eu posso ter incerteza em relação a algumas questões da minha vida, mas eu não tenho incerteza de uma coisa, é de que Deus me ama, está casado comigo, e de que Deus vai conduzir a minha vida para o lugar que Ele deseja e que Ele quer. Salmo 37 nos diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Quem sabe que hoje você não carregue no coração uma certa incerteza de alguma coisa. Será que vai dar certo? Irmão, vai dar certo. E se não der certo, nós consertamos juntamente com Deus em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? O importante é você fazer uma decisão certa, a de colocar Jesus no centro da sua vida e deixar com que Ele conduza o barco da sua existência, em nome de Jesus. Vamos lembrar, o primeiro Natal tinha essa marca, a marca das incertezas. Talvez você está em conflito e está em incerteza. Não se preocupe, não se perturbe. No primeiro Natal também, esse sentimento estava ali. Uma outra marca do primeiro Natal é que era um momento em que as coisas estavam fora de controle. Diga, o primeiro Natal tinha esta marca. Era um momento em que as coisas estavam fora de controle. Parece que tudo estava fora do controle, porque uma gravidez que vem sem um prévio aviso, até para quem já é casado é complicado, não é não? Porque tem que preparar as coisas, gente. Mesmo que o parto seja no SUS, tem gasto, tem uma série de fatores que você tem que, como é que vai ser, trabalhar, quem vai cuidar da criança, tem uma série de fatores. Então, é muito interessante na vida, quando a gente tem o controle das coisas. É como casa que tem só uma televisão, e a gente vai assistir ela na sala. A briga do pessoal pelo que é? É pelo controle, né? Porque o menino quer ver futebol, a menina quer ver Larissa Manoela, o outro quer ver não sei o que lá. E nisso fica. Como é bom ter o controle das coisas. Se a gente pudesse controlar, fulano agora vai me amar, fulano agora vai dormir. A gente sempre fala isso sobre criança, quem tem criança. É tão bom se tivesse pilha, que a gente quisesse desligar elas, tira a pilha. A hora que quer elas alegre, bota a pilha. A gente quer sempre ter o controle sobre as coisas, mas nós não temos o controle sobre um monte de coisa. A gente não tem controle sobre o nosso humor, a gente não tem controle sobre o tempo, a gente não tem controle sobre acontecimentos que vão acontecer, a gente não tem controle sobre outras pessoas. Por mais que eu e você desejemos e queiramos ter o controle, ninguém tem o controle pleno e certo de nada.
E este era o momento em que eles viviam sem nenhum tipo de controle. Ou seja, é quando a vida é como um carro desgovernado. Você está ali, mas não tem, o volante não dá a direção. Eu já tive um Fusca assim, que não era completamente desgovernado, mas ele dava bastante falha. Você tinha que, se você não soubesse coisas assim, quem já teve sabe como é que é. É uma sensação horrível de que você tem que andar devagar, porque se andar depressa, a curva não dá, você não tem pleno controle. Então a vida às vezes da gente, todos nós passamos por isso. E talvez nesse momento você passe por isso. Situações que você está vivendo que você não tem controle sobre ela. E isso gera uma sensação horrível. Parece que o Cristo que nasceu e que o mundo está tanto anunciando o seu nascimento, se esqueceu de mim. Ele não se esqueceu de você. É somente uma sensação de falta de controle. A Maria não tinha controle sobre o seu futuro. Ela deveria ter projetado tanto, falando, não, eu vou preparar aqui meu vestido de noiva, meu pai vai preparar aqui a festa, o noivo tinha 1 ano para isso. Quando ele vier e buscar, a casa já vai estar pronta. E fazer tudo bonitinho, né não? Mas de repente chega Deus e avisa para ela o seguinte: alegra-te, agraciada, porque você vai ser mãe daquele que vai ser o maior homem do mundo. Ele vai ter um trono eterno, ele vai salvar essa nação dos seus pecados. E anuncia um plano grandioso. Isso assusta ela. Talvez você não tenha o controle de como as coisas serão. Talvez você não tenha o controle da sua própria vida hoje. Você só tem um desejo, uma vontade, uma fé, um sonho. Mas você não tem o controle do próximo passo a ser dado. Você não sabe a próxima atitude a ser tomada. Você não sabe qual é a próxima decisão. Isso é comum, irmãos. A gente precisa muito cuidado, nós que somos da fé. Às vezes a gente professa uma fé que ela não é inteiramente verdadeira, no sentido de Deus me falou. Às vezes Deus não falou, foi nada, é o estômago, é a vontade que falou. Parece que tem uma certeza e o outro incerto. Entendeu ou não? Deus nos fala assim muitas vezes. Deus já falou comigo, já me convenceu de muitas questões. Mas muitas vezes, irmãos, nós andamos como Abraão. É um passo de cada vez. A nossa atitude ela vai sendo passo a passo, na certeza de que Deus está no cuidado. Essa menina, ela vivia um tempo de completo descontrole. Ela estava sofrendo perigos de vida. Ela tinha um rei perigoso, que era o Herodes, que estava perseguindo ela. Ela não tinha nem sequer um lugar para a criança nascer. Não tinha. Eu nunca parei uma criança. Eu já tive dores menores. E com dores menores eu já quero um lugar confortável, um ar-condicionado ligado. Não é assim que a gente procura quando está com uma dor? Você imagina uma mulher que vai sair um ser vivo dela. Não tinha uma hospedaria. Não tinha um parente por perto. Um parente na hora dessa ajuda, não ajuda, irmãos? Um parente. Sograiada para ajudar. Olha o menino. Nessas horas vocês querem, né? Sograiada. Minha sogra. Vem uma irmã. Vem alguém que com um carro te leva. Tinha ninguém. 2 doidinhos que pegou um jumento, fugindo de um rei mais doido ainda, para um lugar que eles não sabiam onde era, sem nenhuma reserva de hotel. E quando chega lá, não tem controle sobre aonde vai nascer a criança. Como é que Deus me dá uma promessa e me fala sobre um menino desse? Não parece uma incoerência? E não me dá um quarto de hotel. Isso não é de Deus não. Isso que eu estou vivendo não é de Deus não, senhor. Porque se fosse de Deus, é assim que nós falamos, irmãos, que a gente aprende a falar hoje. Porque se fosse de Deus, Deus tinha preparado aqui um quarto para mim. Porque se fosse de Deus, Deus tinha preparado o Hilton aqui de... Porque Deus é o Deus que está com as cabeças, não está com as caudas não. Deus é um Deus que está só com a riqueza, não está com a pobreza não. Irmãos, muita coisa que é de Deus, elas se fazem por caminhos difíceis. Jesus não nasceu numa situação fácil. Ele nasceu numa manjedoura. E manjedoura, irmão, é curral. É lugar infectado, não é limpinho não. Eu sei que hoje a gente sempre fala que os presépios são maravilhosos. Dá até vontade de morar dentro deles, né? O penúltimo que eu vi, a pessoa era tão desinformada sobre o presépio que tinha um porco no presépio. Eu não sei se você sabe, mas judeu abomina porco, né?
Botaram um porquinho, bonitinho, que gracinha. Eu acho que é porque a gente come pernil, deve ser por isso que botaram lá. Mas, talvez como Maria, como José, você não somente está vivendo um momento de incerteza e conflito, mas também, como Maria, como José, você está vivendo um tempo em que você não está tendo o controle da sua vida, o controle do seu futuro. Não parece que está nas suas mãos. Será que eu vou estar saudável? A gente pensa. Será que eu vou estar em cima? Será que vão me abandonar em algum lugar? Será que eu vou terminar sozinho? Será que eu vou terminar sozinha? Será que eu ainda vou ser feliz? A gente começa a fazer certas perguntas, irmão. Parece que a cabeça da gente fica doente, que a gente fica com as perguntação. Não fica? Sabe? Pare de fazer tanta pergunta para coisa que a gente ainda não tem resposta. Você já tem uma resposta. Cristo Jesus nasceu. E mais do que ter nascido nesse mundo, Ele nasceu no seu coração. E essa é a única resposta que você precisa para dizer que aquele que é o príncipe da paz, que é o bom conselheiro, que é o Pai da eternidade, vai ser quem vai dirigir os teus passos dia a dia em nome de Jesus. Entregue o controle nas mãos dele e deixa ele direcionar a tua vida. Talvez hoje você está aqui descontrolado emocionalmente. Tem hora que você chora, tem hora que você ri, tem hora que mistura os dois. Talvez você está aqui hoje com uma tristeza que invade a tua alma de uma forma tão profunda que tem hora que você acha que vai morrer. Você fala, da onde veio essa tristeza? Alguém me disse esses dias, pastor, tem hora que tem uma tristeza que entra, parece que é um bicho que vai comer eu por dentro. Eu falei, não filha, vai sair. Mas parece, eu já tive essa tristeza também. É um negócio que entra na gente, parece que vai indo, vai cavucando. Não parece? Coisando. A gente fala, será que isso não vai embora não? Vai embora. Vai embora, e quando ela for embora, você tranca a porta para não entrar. Às vezes ela volta, dá uma arrombadinha e entra de novo, mas não bota para fora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não sei, talvez você está vivendo uma fase de descontrole emocional. Sabe? É tão bom quando a gente está equilibradinho, não é verdade? Cabecinha no lugar, pensamentos incertos, emoçãozinha gostosa, tudo pautadinho, tudo controladinho, tudo na hora certa. Mas a vida não é assim, e não era assim para Maria. Eu não sei, talvez você está vivendo um tempo de solidão, que parece que não tem fim e vai te matar. Talvez você vive um tempo de descontrole emocional tão grande que te levou a uma dependência. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus que Deus não saiu do controle. Jesus continua no controle em nome de Jesus Cristo. E Deus está tão no controle que quando Ele quer fazer as coisas acontecer, aonde Jesus tinha que nascer? Em Belém. Ele levanta um rei para conclamar um consenso, para fazer um censo. E cada um tinha que voltar à sua cidade de origem. Ele levanta um rei para poder fazer com que Jesus volte ao lugar, para fazer com que Maria volte ao lugar onde Jesus tinha que nascer. Deus move a história. Agora, o Deus que move o coração de um rei para fazer um censo não é um Deus que faz uma reserva de hotel. Isso aí tem que pedir explicação para Ele depois. Mas é um Deus que está cuidando de você, e Ele tem um porquê, e Ele tem uma razão. Você pode ter certeza disso. Talvez você está vivendo um momento de descontrole familiar. Sabe, eu estava me lembrando de uma criança numa época como essa de Natal, em que a gente foi tirar ela de cima do telhado, 12 aninhos de idade, já usando cocaína há tanto tempo, sumida de casa 3 dias. Quando apareceu, a mãe quis conversar, ele subiu em cima da casa. O menino, para você ter ideia, não é normal isso também, mas ele usava chupeta com 12 anos. Aquilo são cenas que chocam a gente, uma mãe chorando. Uma criança que perdeu. Você olhar para o seu lar. Eu venho de um lar assim, em que eu não sabia se eu ia chegar em casa, se eu ia achar uma casa boa ou ruim. Meu pai ficava caçando homem dentro do guarda-roupa. Eu falei, meu Deus do céu, mas que tanto esse homem quer caçar homem dentro do guarda-roupa? Tem homem aqui. Aí minha mãe falava, tem teus filhos ali. Meu pai chamava Zezalito. Tem teus filhos. Não, é homem. A gente morava só em 2 cômodos, mas meu Deus, ele caçava homem para tudo quanto é lado. Sempre brigas, sempre agressividades físicas. E fica aquela pergunta no coração, será que um dia eu vou ter uma casa de verdade? Eu não sei, talvez o teu lar, a tua vida familiar esteja assim desconjuntada. É Natal, é tudo legal, mas está sendo uma confusão. A gente vai fazer a mesa da falsidade. Desculpa, mas às vezes é verdade.
A gente faz a mesa da falsidade. Gente, eu já sentei em muitas mesas de falsidade do Natal. O peru é bonito, o chester que não tem gosto de nada é maravilhoso, com cravo em cima, mas ninguém quer estar ali. A pessoa está ali para comer aquela ceia, a hora que está 00:30, ai, não sei, não estou com bem-estar, não sei o que mais. Não? Tem tantas mesas boas que Deus tem preparado para mim e para você, que são mesas de verdade, que não precisa ser agora em dezembro. Talvez a tua família está passando por esse momento de desconjuntamento. Coisas se quebraram pelo caminho e você não conseguiu recompor nada disso. Talvez a sua casa está em pé de guerra, mas a sua casa pode ficar como a minha casa é hoje. A paz até demais. A paz até, não vou dizer demais, né? Demais nunca é paz. Mas Deus trouxe paz sobre a nossa casa. Em nome de Jesus. Talvez você está vivendo um tempo de descontrole financeiro. Falta para tudo. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus que essa foi uma marca do primeiro Natal. Havia conflitos e incertezas. Havia um completo descontrole. Eles não tinham controle sobre a situação. Como será isso aí? Mas uma coisa era certa: o Deus que tem o controle de todas as coisas estava sobre ele. Diga: Deus está sobre o controle da minha vida. Eu queria que você dissesse isso com mais convicção. Diga: Deus está sobre o controle da minha vida, em o nome de Jesus Cristo. Portanto, Deus vai dar o fim devido e o encaminhamento para as coisas. Viva o dia de hoje, viva o momento de agora e deixe o depois para depois. Amém, queridos? Uma terceira e última marca desse Natal é que a missão que eles tinham recebido era maior que as condições que eles tinham. Diga: a missão que eles tinham recebido era maior que as condições que eles tinham. Ô, gente, se eu fosse Deus, eu facilitava as coisas. Eu pegava o José primeiro e falava: José, vem cá, eu vou conversar aí com a Maria, que é sua noiva. Ela vai ficar grávida, mas fica tranquilo, não é de ninguém não, é meu. Eu daria umas ideias para Deus, para Deus organizar um pouco mais as coisas. Não, eu facilitava. Segundo, eu pegava um casalzinho mais abastado, não pegava um casalzinho duro. Entendeu? Casalzinho que já tivesse umas reservas. Eu dava uns toques no pai, na mãe, para eles amparar aquela família melhor. A gente às vezes quer quebrar as dependências de Deus. O que estava nascendo não poderia ser sustentado por homens. Por favor, preste atenção no que eu estou dizendo. O que estava nascendo não poderia ser sustentado por homens. Ou seria por Deus ou por ninguém. E tem coisas que nascem na nossa vida que ou é sustentado por Deus, ou não é sustentado por ninguém. E aquilo que Deus colocou no teu coração, na tua alma, de um lugar para o qual Ele quer te levar, de algo que Ele quer fazer através da sua vida, não pode ser sustentado por homens, só pode ser sustentado por eles. É por isso que Deus não levanta esse aparato humano. Deus levanta um ventre e uma pessoa, e depois Deus cuida de cada detalhe ao seu tempo. Ao seu tempo. Ao seu tempo. Talvez a missão que Deus tenha te dado é maior do que as condições que você tenha em suas mãos. A missão, se você lê, você assusta. Eu gravei aqui com o que o anjo disse a ela: eis que engravidarás e darás à luz a um filho, que chamarás pelo nome de Jesus. Ele está dizendo isso para uma menina de 13, 14, 15 anos, pobre, que vai casar com um carpinteiro. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre todo o povo de Jacó. O seu reino nunca terá fim. Você está entendendo que não era um menino qualquer, não? Não é um adolescente que foi numa rave e fez uma criança.
E vai nascer e nós vamos dar um futuro para ele. Ele está falando aqui de um ser que iria nascer, que iria governar o mundo. Iria ter um trono para sempre. Isso enlouquece. A gente fica achando que... Ai, que legal! Só doido faria isso, irmão. A pessoa fica dormindo. Como assim? Eu estou doido com essa promessa. Como é que é isso? Como assim? Vai nascer de mim alguém que vai ter um trono inabalável, e vai mandar na minha nação, vai mandar no mundo, o seu reino vai ser eterno, vai ser para... Como é que é isso? Que missão é essa? Como é que eu vou educar esse menino? E eu vou ter que ensinar o que para ele? Onde é que arruma os material pedagógico? Eu vou ter que botar em que escola? É no COC? É no... Aonde? É no Subminúcio? O que eu faço? Para ele ter essa formação. Porque quando a gente vê o tamanho da missão, a gente fica medindo o que? Os meios. Eu não sei como é que Deus vai te fazer chegar lá. Mas se você ousar acreditar, Ele leva. Eu não estou falando bobagem, não. Eu sei de onde eu vim. Eu sei. Em nome de Jesus. O primeiro Natal não era só um momento de incertezas e conflitos. Não era somente um momento de descontrole, de não conseguir controlar as coisas. Era um momento também que receberam uma missão que eles não tinham condições de executá-la. Não tinham meios, nem físicos, nem emocionais, nem espirituais, não tinham nada. Eu não sei como é que Deus vai fazer essa missão dar certo. Eu só sei que enquanto meu coração estiver nele, tudo é possível que crer. Então hoje eu queria te animar a algo nesse Natal. Coloque o seu coração nele. E mesmo que o mundo caia e a sua missão pareça ser maior do que você, continue acreditando em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Um dos grandes desafios que eu recebi foi morar fora do país. Foi um desafio porque, além de não ser nunca desejo, eu nunca me preparei para tal. Nunca me preparei para tal. Eu nunca consegui aprender nem sequer o verbo to be. Eu não sei até hoje o verbo to be. Só sei que tem you are. Eu não sei. She is. It is. Mas tudo de repente aconteceu em 40 dias. Em que eu saí de Curitiba e fui assumir uma igreja na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte. Eu não falava inglês. E eu fui colocado para morar com um pessoal que não ficava em casa. E depois eu fui morar sozinho. E todo mundo que vinha prestar serviço falava inglês. Então eu não sabia. Para mim era um tormento cada coisa. Então tipo, o cara que veio ligar o gás falava, mas como é que eu falo com ele? Eu só falava, no speak English, no speak English. Mas aí o cara ficava explicando, ele falava. Ele continuava falando. E tudo para mim era terrível, entende ou não? Eu falava, Deus, não é aqui que eu queria estar. Para que isso? Tem gente que sonha. Eu não estou me desfazendo, estou só dizendo que não era meu sonho. Pode ser meu sonho? Mas Deus tinha uma missão para a gente fazer naquele lugar. Havia um grupo pequeno de 23 pessoas que a gente ia organizar. Havia pessoas que a gente iria alcançar. Voltei há pouco tempo atrás, por exemplo, uma dessas jovens que foi alguém que Deus nos deu ali para ajudar, para discipular. Isabela, ela chama. Um dia essa menina fez algo que assim me assustou, porque a gente vivia lá numa dureza. Foi na época da crise americana. E ela trabalhou de babysitter por alguns dias. Eu me lembro que ela falou assim, Deus mandou eu dar esses dias meus de trabalho para você. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou abusar financeiramente de uma criança? Mas eu estava passando necessidade. Eu falei, se Deus quer usar uma menina, eu falei, fazer o quê? Eu não sei porque que Deus faz assim, mas Ele sabe o que está fazendo. E agora quando eu voltei lá há pouco tempo atrás, eu não consigo mais ter acesso a Isabela, porque Deus levou ela a um lugar tão grande. Hoje ela trabalha na Hillsong, que é uma igreja que no mundo todo ela canta lá com eles. Ela fazia parte daquele louvorzinho nosso, daquela igrejinha de 23 pessoas. O que eu estou querendo dizer com isso? É que embora eu me sentisse profundamente desconfortável e despreparado para tudo que seria produzido lá, e que foi produzido na vida de algumas pessoas e que está presente até hoje,
Deus sabe como te encaminhar nisso. Eu não sabia língua, eu não sabia nada. Mas até hoje eu tenho aprendido que Deus vai cuidar dos detalhes. Ele vai cuidar dos detalhes. Se Deus tem uma missão na tua vida, fique tranquilo, vai chegar lá. Talvez a missão que você tenha esse ano seja uma missão intensa, imensa. Talvez grandes projetos vão começar na sua vida esse ano. Talvez seja o ano de começar a faculdade para alguém. Talvez seja o ano de aposentar. Talvez seja o ano de casar. Talvez seja o ano de comprar, de vender. Eu não sei. Eu só sei o seguinte: que Deus sempre nos dá missão que são maiores do que nós mesmos. E se você for homem, for mulher o suficiente para suportar a coisa e seguir adiante, o menino vai nascer e vai cumprir o seu projeto sobre a terra, em o nome de Jesus. Você consegue crer nisso? Eu creio como eu creio nesse piso que eu estou vendo. Eu creio. Porque muitas vezes na vida de muitas pessoas eu já vi isso acontecer. Muitas vezes. Agora eu quero terminar com você dizendo: como é que Maria e José resolvem isso? Primeira coisa, eles enfrentam um ambiente de incerteza com uma fé determinante. Diga: eu preciso enfrentar o ambiente de incerteza com uma fé determinante. Ela chega, depois de perguntar: e como é que será isso? Ela diz assim: faça-se na minha vida a tua vontade. Eu me entrego. Eu me entrego, Senhor. Faça na minha vida a tua vontade. Ou seja, enfrente de frente, siga adiante. Com incertezas, é um coração certo. É aquilo que eu disse. Às vezes eu ia dar aula e os alunos faziam algumas perguntas que eu não sabia a resposta. Então às vezes eu dava uma resposta mais ou menos certa, mas com muita certeza. Entendeu ou não? Depois eu estudava melhor, semana seguinte eu consertava. Falava: olha, eu dei uma resposta para vocês. Foi aquilo, mas não é bem aquilo, é um pouco melhor. Mas na vida você tem que ter certeza. Como é que você enfrenta um trânsito incerto? Você bate. Faz de conta que você é o melhor motorista do mundo. Entendeu ou não? Pega aquele volante, não, vamos lá, vou fazer essa baliza. Cuidado, hein? Mas pisa com certeza. Como é que você vai ter a sua próxima atitude? É com certeza. Num ambiente de incerteza, haja com certeza. Esse dia eu estava conversando com um rapaz, ele é empresário na área de escolas de computação. E quando ele começou o seu negócio, há 9 anos atrás, ele saiu do trabalho, ele era um bom funcionário, ele foi dispensado. Ele pediu para sair, eles dispensaram, ele recebeu seus direitos, pegou o dinheiro que ele tinha guardado todo, abriu a sua primeira escola, fez a inauguração. E no dia da inauguração, sabe quantas matrículas teve? Nenhuma. E depois de um mês, sabe quantas matrículas teve? Nenhuma. Então, quando tinha 3 meses e nenhuma matrícula ainda havia sido feita, a esposa falou: bem, será que nós não erramos de direção, não? Porque depois de 3 meses eu acho que está errado, não? Ele falou: bem, sabe aquela certeza que eu tinha de que a gente está no caminho certo? Eu ainda tenho até hoje no coração. Eu não consigo fechar. Ela falou: estou com você, então. Se eu fosse ela, já ficava com o pé atrás. Você vai gastar tudo que nós tem. Você está queimando o que está sobrando. Cadê essa certeza sua? Será que isso não é teimosia? Não é Satanás, não? Mas ele diz: eu ainda tenho essa certeza. O que você acha? E eles continuaram. Hoje eles têm uma escola que está por todo o estado de São Paulo. E as pessoas falam para ele assim: teve sorte, hein? Sorte, hein? Não. No momento de incerteza, eles enfrentaram o ambiente de incerteza com o coração certo, determinante, em nome de Jesus. Amém? Você vai chutar a bola? Chuta para acertar.
Você vai fazer alguma coisa? Faça para acertar em nome de Jesus. Segunda coisa que eles fizeram: entenda que tudo pode fugir do meu controle, mas nada foge do controle de Deus. Diga: nada foge do controle de Deus. É aquilo que eu disse. Ele manda aquele homem fazer aquele censo naquela época, porque ele precisava trazer José e Maria de onde estavam, mesmo que em cima de um jumento, embora não tivesse outro, para poder chegar na cidade que precisava chegar, para cumprir-se a palavra de Deus em Isaías e outros textos que dizia que em Belém nasceria o Salvador do mundo. Ele pode não ter preparado o melhor hotel, mas preparou um lugar onde ele pudesse nascer discretamente, mas não sem o seu destino acertado, porque os reis magos aparecem, trazem ouro, que é presente de rei, trazem incenso, trazem mirra, o presenteia. O ambiente pode ser hostil, mas a essência é divina. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus traz uns doidinhos de longe que lia estrela. Olha, rapaz, estrela e lia as coisas. Não era coisa mágica, não. Era estudo científico. Eu confundo, porque são duas coisas, né? Astronomia e astrologia. Uma não presta, a outra presta. Depois você vê qual que é no Google. Não é signo, não. Deus faz isto. Entendeu ou não? Deus pega uns doidinhos de longe que não tem nada a ver com a nação, com a história. Nunca leu as escrituras. Nunca leu Isaías, nunca leu Miqueias, nunca leu lugar nenhum que falava do nascimento desse menino. E eles vêm e trazem presente caro. As coisas podem estar fora do seu controle, mas do de Deus não está. Então eu quero falar para você: não blasfeme. Não blasfeme. Não blasfeme, não blasfeme, não blasfeme. Deus está no controle. Amém, queridos? Deus está no controle. E por fim, o Deus que chama é o mesmo Deus que capacita. Diga: o Deus que chama é o mesmo Deus que capacita. Quando você começa a fazer uma faculdade, você já está pronto no primeiro dia? Hã? Alguém que começa a fazer direito pode falar: não, já estou fazendo direito faz um mês e meio. Dá aí sua causa para mim. Já está pronto? Já não. Alguém começa a fazer medicina, fala: não, já faz 6 meses que eu estou frequentando a faculdade. Pode vir cá que eu vou fazer sua cirurgia para você. A vida é um processo. Você tem um chamado, isso basta. Você tem uma vocação, isso basta. Deus te chamou para vencer, Deus te chamou para ser feliz, Deus te chamou para enfrentar a tristeza e vencê-la, Deus te chamou para enfrentar a solidão e vencê-la, Deus te chamou em nome de Jesus para viver uma vida digna diante dele, em nome de Jesus. Eu quero te animar nesse Natal. Não se deixe ser levado pelo espírito do nosso tempo, se deixe ser direcionado pela nossa estrela maior, que é o Senhor Jesus. Que Ele seja aquele que dirige os teus passos. Amém, queridos? Feliz Natal para você. Se tiver peru, come. Se não tiver, come uma galinhazinha assada mesmo. 23 conto aqui. Vem até com farofa. Se não tiver, depois eu falo que nós fazemos uma vaquinha. Mas o que eu quero dizer: não deixe ninguém roubar o que você tem de melhor. É você mesmo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu queria orar e despedir você hoje em nome de Jesus. Fique em pé.